Olá, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriana Maria, este é o meu sinal e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu vou me autodescrever, visto blusa azul, calça preta, tenho cabelo tamanho médio, uso óculos, tenho olhos claros, sou de cor parda, estou em pé nos estúdios Educa Recife. E, como sempre, nunca sozinha, tenho comigo Midian, que torna as nossas aulas muito mais acessível. E no chat, que é a nossa ferramenta interacional, eu tenho a professora Camille Borba, minha amiga, parceira de trabalho, que todos os dias estamos aqui, não é? Compartilhando, dividindo os nossos momentos de aprendizado, não é, professora Camille? Com certeza. Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou Camille Borba, este é o meu sinal e eu estou aqui no chat esperando o quê? Sua dúvida, seu comentário, seu biscoitinho, sua fofoca, sua crítica, porque essa ferramenta interacional faz com que as aulas fiquem ainda mais, como eu posso dizer, adaptadas para vocês, né? Eu espero que vocês gostem muito da aula de hoje, que foi feita com muito carinho pela professora Adriana. E como ela fez, eu também vou me autodescrever, tá? Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, tenho cabelos pretos cacheados mais ou menos na altura dos ombros. Estou sentada, usando uma camisa azul em frente ao computador, tenho olhos pretos e uso um óculos arredondado, tá? Então, estou aqui esperando vocês. Já dei aqui um oi no chat. Então, venham cá participar dessa aula incrível e caso vocês não consigam assistir essa aula, né, sincronicamente, no momento em que ela acontece, vocês sempre podem reprisar, né, rever as aulas, tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto no nosso aplicativo também Educa Recife. Qualquer dúvida, podem deixar lá um comentário que a gente está sempre de olho, tá? Então, até daqui a pouco, né, quando eu me intrometer na aula da professora Adriana, e a gente já se vê. Um beijo. Intromissão? Não, gente, contribuição, sempre. Ela contribui sempre na nossa aula. O nosso tema de hoje é pontuação e acentuação. E aí vocês devem estar aí, ixi, professora, lá vem a senhora com este conteúdo, não é? Pois é, a pontuação, a acentuação faz parte, não é, da leitura, da escrita, não é? Na leitura nos possibilita a entonação de voz, na escrita, não é, dá um sentido, não é, correto ao texto. Então a gente vai aprendendo, não é, acolha com carinho esse mais um conteúdo, não é, de língua portuguesa. Ele faz parte de dois eixos, não é, do eixo da escrita, mas também do eixo da leitura, não é? Então, minha gente, vamos lá. O passador não passa? Cleitinho aí faz aquele milagre, aquela mágica de sempre, não é, Cleitinho? Então, coloque tela cheia, por favor. Então, você certamente já observou que a nossa fala é diferente, não é, da escrita. Ou seja, durante a fala, utilizamos alguns recursos para dar maior expressividade ao que falamos, com gestos, as expressões faciais, a entonação, a pausa e etc. Quando escrevemos, não contamos com este recurso. Utilizamos os sinais de pontuação para demonstrarmos sentimentos, emoções, opiniões, ênfase e entre outras questões. Então, agora nós vamos ler uma anedota em que há algumas situações interessantes acerca do uso da pontuação. Prestem atenção, nós temos aqui uma mãe, uma filha chamada Anabela, uma amiga da mãe, Carol, uma terceira pessoa que a mãe cita, que é outra amiga chamada Tati. Então, vai observando, prestando atenção, não é, nessa fala da filha, da mãe, para você entender essa anedota, ok? Lá no final você vai entender, tenho certeza. Então, a filha fala assim: mãe, vou me casar. Hã? Susto da mãe, né? Hã? Que foi? Agora não, Anabela. Não está vendo que eu estou no telefone? A filha fala: por favor, me faz um lindo vestido de noiva, urgente. A mãe:
Pois é, Carol. A Tati disse que comprava e no final mudou de ideia. Foi culpa da... Ela não termina, não é? Tem as reticências aí. A filha fala: mãe, preste atenção, o noivo já foi escolhido. E a mãe dele já está fazendo a roupa com gravata e tudo. A mãe, não é? Só um minutinho, Carol. Vestido de casar? O que é isto, menina? Você só tem 10 anos. Alô, Carol? A filha fala: me ouve, mãe. Os meus amigos também já foram convidados e todos já confirmaram presença. Olha que rolo. A mãe fala: Carol, tenho que desligar. E aí a mãe volta a falar com a filha, né? Você está louca, Anabela? Você já... vou já telefonar para o seu pai. A filha: boa. Diz para ele que depois vai ter a maior festança. Ele precisa providenciar pipoca, bolo, pé de moleque, canjica, curau, milho na brasa, guaraná, quentão e, se puder, churrasco no espeto e cuscuz. E diz para ele não esquecer, quero fogueira e muito rojão para soltar na hora do sim. Eu aceito. Mãe, Caiu para trás. 20 minutos depois. Acorda, mãe. Desculpa, eu me enganei. A escola vai providenciar os comes e bebes. O papai não vai ter que gastar nada, mãe. Acorda. Ô, vida, que noiva sofre, eu já sabia. Mas até noiva de quadrilha. Então, o que é que vocês acharam desse texto aí, não é? Quando a filha está aí tentando falar sobre a festa da quadrilha que vai ter na escola e a mãe pensa que é um casamento de verdade, né? Então, vamos analisar esse texto? E aí, o que vocês entenderam sobre a conversa entre essa mãe e essa filha? Então, no diálogo, nós percebemos, não é, a comunicação entre 3 interlocutores que aparecem, não é? Eu citei a outra amiga, que a mãe cita o nome Tati, não é? Então, a mãe, a amiga Carol e a filha Anabela. Essa variedade de falas deixou no leitor, não é? Que somos nós que estamos lendo, uma compreensão acessível ou inacessível ao que está acontecendo. Então, justifica aí sua resposta que nós vamos estar aqui, não é? Conversando sobre isso. Em que foi culpa da, não é? Nós temos aí as reticências. Em sua opinião, por que o autor desse texto, não é, deixa a frase incompleta? O que as reticências, não é, indicam aí? Então, vamos ver. Então, na fala, não é, quando ela diz assim, acorda, mãe, nós percebemos aí as aspas e as reticências, não é? Tem a vírgula, dando uma pausa aí. Como se sente a filha para a sua fala, não é aí, né, na escrita, né, ser representada assim, né? Quando ela diz assim, acorda, mãe, ela está preocupada, será? Que a mãe desmaiou, né, caiu para trás, do susto. Como estaria se sentindo a filha se sua fala fosse representada assim? Acorda, mãe, não é? Ela está chamando a mãe, não é? Então, se essa filha, não é, falasse dessa forma, acorda, mãe, o que estaria se sentindo, não é? No momento como era que ela estava sentindo? Que dúvida a filha tem quando fala mãe, não é? O que é que você pensa nesse momento? Que certeza ela tem quando fala mãe? Não é? Então, ela fala mãe, mas quando tem aí a exclamação e a interrogação, tem uma certa preocupação, né? Será que a mãe está ouvindo? A mãe estava desmaiada. Então, nós temos aí 3 falas diferentes, não é? Da filha, possibilidades, não é? Hipóteses da fala dessa filha, não é? Então, nós percebemos que há 3 maneiras de escrever diferente, não é? De levantar essas hipóteses. Então, vamos lembrar as funções de cada pontuação?
Então, a interrogação, né, o ponto de interrogação, usamos, né, nas frases interrogativas diretas, né, quando estamos fazendo a pergunta, não é? Vocês estão entendendo a aula de pontuação? É uma pergunta que eu estou fazendo. E aí, estamos começando esta aula, né? Então, veja a pergunta. Vocês estão entendendo a aula de pontuação? Você vai responder, não, professora. Sim, professora. Mais ou menos, né? Estou me esforçando, né, para entender o conteúdo. Então, já o ponto de exclamação, não é? Usamos o ponto de exclamação nas frases em que expressamos admiração, surpresa, alegria, dor, chamamento, pedido. Então, exemplo aí, né? O esposo diz assim, Luana, o esposo gritou emocionado. Então, nós temos aí um chamamento, né? A esposa não estava ouvindo, ele usa, né, o microfone ou a corneta aí, ou grita, não é? No gogó mesmo e diz assim, Luana, eu estou te chamando faz tempo, não é? Então, essa fala aí, Luana, nem precisa dizer que está chamando, né? É um chamamento. Então, vamos lá. Quando alguém chega e fala, oh, que dia lindo, que dia maravilhoso, não é? Então, é uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma exclamação, não é? É expressando, não é, a alegria pelo dia que está ensolarado, não é? Dá para um passeio, dá para curtir uma praia, não é assim? Falamos frases como essa. Então, espere, veja essa frase aí, espere a sua vez, por favor. Então, pedido, né? Nós temos aí um pedido, né? Espere sua vez, por favor. Aquela pessoa que está ali, né, insistindo para entrar na fila, não é? Ou passar na frente dos outros, é necessário falar com educação, não é? Porque hoje as pessoas estão assim com muito pouco paciência, não é? Estão o tempo todo impaciente e às vezes não sabe esperar a sua vez. Então é necessário falar com educação, com tranquilidade. Espere sua vez, por favor, não é? Então vamos lá. Ponto final, não é? Usamos em final de frases e também depois de uma abreviatura. Então quando estamos escrevendo, não é? Então, o exemplo aí, visitei a Avenida Paulista, comprei o material escolar completo do ano letivo, não é? Fui a João Pessoa, não é? Ponto final. Então, 2 pontos, usamos, não é, para introduzir a fala de um personagem no texto. Então, aí nós temos, não é, um exemplo, não é? O motorista respondeu, o hotel fica na próxima rua. Ponto final. Então, para uma enumeração ou indicar uma explicação, não é? A secretária trouxe 2 pontos, papéis, carimbo e clipes, não é? Então, nós temos aí a enumeração de vários materiais, não é? Então, há uma explicação do que ela trouxe. Então, o travessão, não é? Pode falar, perdão, né? Que se eu interromper aqui um pouquinho, principalmente baseada no texto, né, que você trouxe, é interessante que a gente perceba que a pontuação ali, ela funciona também para representar graficamente questões que a gente percebe discursivamente, né? Oralmente, por exemplo, as pausas, a entonação da pergunta, o susto da resposta. Verdade. Né? E aí a gente tem esses elementos gráficos que funcionam para a gente também representar na escrita tom, dúvida, né? Sim. De maneira visual, o que a gente tem nas situações discursivas. Se vocês perceberem, se vocês se gravarem falando, contando alguma coisa, vocês vão perceber que provavelmente vocês vão usar alguns recursos, falando assim, né? Mas também, sempre fazendo, nunca é um texto muito corrido, né? A gente sempre faz essas voltas. E aí, os elementos de pontuação e gráficos, né, servem para isso, para indicar o que está acontecendo ali. É uma pergunta? É uma resposta? É a fala de um personagem? É a fala de outro?
Tem um autor daqui, pernambucano, Osman Lins, que é brilhante. Acho que vocês são muito novinhos ainda para ler realmente Osman Lins, mas tem um conto dele que é um diálogo entre duas pessoas e a gente não sabe quem são essas pessoas, assim, a gente não sabe qual é a fala de quem, mas ele utiliza uns símbolos no começo das orações. No lugar do travessão, para indicar, ele usa outros símbolos. E aí ele não bota os nomes, mas tem os símbolos. E aí você precisa fazer todo esse jogo interpretativo dos sinais. Então a gente não usa a pontuação só para pontuar, só porque é regra. A gente usa porque realmente é necessário. O ponto final mesmo é essencial que a gente saiba usar os pontos finais para não construir períodos enormes, que inclusive podem ser penalizados na redação do Enem, que vocês vão fazer daqui a muitos anos. Sim. Mas é importante que a gente já comece, né, nesse movimento de pensar realmente as funções da pontuação além das regras, né? Além de, preciso pontuar porque é regra. E sim, pensando realmente na função discursiva. Isso, professora Camille, muito importante tudo isso, minha gente, porque a nossa linguagem, lembra que eu falei para vocês que a língua é coletiva? A nossa linguagem, ela é individual. Então, quando estamos nos expressando, né, estamos lendo, também percebemos estes sinais gráficos que estão indicando aí a fala de cada um dos personagens. Então, temos aí o travessão, não é? Que é usado para indicar que o personagem está falando dentro do diálogo. E aí nós temos um exemplo aí, não é? O pai de Joãozinho, né, fica apavorado quando este lhe mostra o boletim, né? 2 pontos. Aí temos um travessão aí, né? Quando o pai fala, na minha época, as notas baixas eram punidas com uma boa disciplina, comenta o pai de 50 anos. Na minha época, né? Veja o que ele fala. Aí Joãozinho, no seu entendimento, diz, legal, pai, que tal falarmos com o professor na saída amanhã? Joãozinho está entendendo realmente o que o pai falou? Então, vírgula, não é? Usamos para separar elementos de uma enumeração, não é? Então, no exemplo de Joãozinho, nós vimos ali o travessão marcando a fala, não é, dele, quando ele diz assim, na minha época, notas baixas se resolvia com uma boa disciplina. Hoje não, né? Não é assim, não é? Então, o filho diz, então, pai, vamos falar com o professor, não é? A disciplina não é para o professor, é para Joãozinho que não estudou, né? Que o pai está falando. Só que hoje, não é? Não é disciplina, não é? Não sei, depende de como o pai, a mãe ensinam o filho, não é? Mas é importante pensar numa boa conversa, não é? Conversar, mostrar como deve ser trabalhada essa questão. Notas baixas se recuperam, não é? Aprendizagens se recompõem, não é? Então, minha gente, com tranquilidade, a gente vai lá, não é? E conversa com o professor, recompõe, conversa com o aluno, com a aluna, não é? O professor faz esse trabalho, os pais na escola, a família trabalhando junto. Sempre deu certo e vai sempre dar certo, não é? Então, vamos lá. Então, já na vírgula aí, neste exemplo, não é? Usamos para separar elementos de enumeração. Não é? Fomos ao supermercado e compramos feijão, arroz, batata e verdura, não é? Então, serve aí para enumerar os elementos que foram comprados. Usamos também para separar o nome de localidade e data, não é? Quando estamos escrevendo aí, ó, algo, não é? Aí Recife, 26 de outubro de 1922, não é? De 1922, minha gente, 2022, não é? Para separar aí, né, o vocativo, que é a palavra Recife, não é? Temos aí também Camille, espere por mim, sempre. Não é? Então, estamos aí usando exemplos reais da data de hoje, de quem está aqui comigo, não é? Então, já as reticências, não é? Para indicar essa suspensão de pensamento. Aí tem esse cãozinho lindo aí, não sei quem tem pet em casa, mas geralmente é assim, né? Quando o dono, o responsável sai, a responsável, eles ficam na ansiedade esperando a volta, não é? E aí o pensamento desse cão, né? Quem sabe ele volta, quem sabe, não é? Então fica aí as reticências.
para expressar uma dúvida, surpresa ou hesitação, não é? Sinto muito, não é? Reticência. Só hoje eu percebi, perdoe-me, não é? Então, serve também para estar indicando, não é? Esse sentimento, não é? Essa hesitação. Então, vamos voltar à história aí de Joãozinho e seu pai. Então, para introduzir as falas ou pensamento, né, nós temos aí a função das aspas, não é? Quando nós vemos aí, no exemplo, né, o pai de Joãozinho fica apavorado quando este lhe mostra o boletim. Na minha época, as notas baixas eram resolvidas com uma boa disciplina. Comenta o pai de 50 anos. E aí Joãozinho diz, né? Legal, pai, que tal aplicarmos esta disciplina no professor amanhã, não é? Então, parece que ele não entendeu nada, não é? Essa disciplina não é o professor que o pai está falando de 50 anos. Porque na época que o pai estudava, não é? Contextualizando aqui, na época que o pai estudava, não é? Nota baixa significava, tirar nota baixa significava que ele ia ter que ser disciplinado para tirar notas altas. Hoje não, não é? A educação, ela mudou, não é? A educação familiar, a nossa metodologia, não é? Na escola mudou também. Então, o aluno ele não é avaliado apenas por uma avaliação, não é? Ele é avaliado também por participação, envolvimento. Então, tem tantos elementos que uma aluna é avaliada. Então, não tenha medo, não é, das avaliações, dos momentos avaliativos. Estude, faça o dever, a santa atividade de cada dia, né? Assista às aulas, participe, leia, pesquise, não é? Escreva, reescreva, porque esse processo lhe deixa seguro na hora de um exame avaliativo, uma avaliação diagnóstica, né? Elas irão acontecer sim, sempre acontecerão, mas não há necessidade para desespero, tá? Então, hoje, toda essa forma do educar, né? E essa metodologia também, ela mudou, ela avançou, não é? Então, relaxa aí o coração, porque essa ideia aí, não é? Já mudou. Vamos lá. Para destacar também as aspas, não é? Para destacar a palavra. E aí temos, a sapa estava na pedra da lagoa, não é? Então, nós vemos aí esse destaque. Então, a acentuação gráfica, quando pronunciamos as palavras, percebemos que elas emitem som que são destacados nas sílabas. Em algumas situações, esses sons destacados são marcados por um acento gráfico. Então, hora da atividade, não é? Então, primeiro passo, eu peço para vocês, né, separarem em sílaba aí a palavra liquidificador, não é? Então, se você for separar aí a palavra liquidificador, como faria? Faça aí no seu caderno, não é? A separação desta palavra. Em seguida, no segundo passo, circule a sílaba tônica, não é? Qual é a sílaba tônica? Aquela sílaba mais forte. Eu sempre, quando trabalhei com ensino fundamental, e continuo fazendo isso, né? Para saber identificar, você canta a palavra, não é? Se você cantar, né? Olha o liquidificador, e você cantar aquela sílaba, você já sabe a sílaba mais forte, né? Vale lembrar que em nossa língua, a sílaba tônica está localizada em uma das 3 últimas sílabas da palavra. Caso a palavra tenha várias sílabas, as demais terão um valor de acentuação, não é? Então, vamos lá. Terceiro passo, classifique a palavra em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Essa contagem é feita de trás para frente, né? A primeira de trás para frente é oxítona, a penúltima é paroxítona e a terceira é proparoxítona, não é? E aí tem palavras que têm mais de 3 sílabas. E aí, lembrando, a sílaba tônica é a sílaba pronunciada com maior intensidade. Sílabas átonas são as sílabas pronunciadas com menor intensidade na voz. Então, fica aí uma regra, não é? Dos monossílabos para vocês, não é? Só serão acentuados os monossílabos tônicos terminados
em AS, ES e OS, não é? Como exemplo, chás, pés, pós, dó, ré, não é? Regras das oxítonas também estão aqui para vocês. Só serão acentuados se terminar em AS, ES, OS, como em, ens, não é? Então, liquidificador está aí separado, não é acentuada porque é uma oxítona terminada em R, tá, gente? Então, vejam só, liquidificador. Então, ela se separa desta maneira. Então, ela é oxítona, não é? Que é a primeira sílaba de trás para frente, que é a sílaba tônica, ok? Então, aí ficam as referências, nossa aula, não é? Nossas aulas acontecem pela manhã, ela tem reprise à tarde, e vocês podem assistir no YouTube o dia, a hora que vocês quiserem. Essa aula, ela serve também para recomposição da aprendizagem, e vocês podem recompor esse aprendizado, não é? Qualquer momento que vocês quiserem. Professora Camille, vamos embora? Vamos já, infelizmente, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, revejam a aula, deixem lá dúvidas, comentários que a gente sempre responde. Foi um prazer estar aqui. Um beijo e até a próxima. Isso mesmo, professora. Eu agradeço as contribuições da professora Camille, né? Agradeço também a Midian, que está aqui conosco, não é? E faz essa tradução, e a toda a produção que torna essa aula, não é, acessível a vocês neste momento. Então, um beijão no coração de vocês e até a próxima, pessoal.